10 elevado a 7 dividido por 10 elevado ao quadrado. Bom, como é que a gente resolve isso daqui? Divisão de potências de mesma base. A gente conserva a base, que no caso é 10, e subtrai os expoentes, que no caso é 7 e 2. Então, 7 menos 2. Então, 10 elevado a 7 menos 2, 5. Então, dá 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. Então, 100 mil. Vamos para a próxima. 6 elevado a 10 dividido por 6 elevado a menos 2. Bom, observe que esse expoente aqui está negativo. A gente precisa transformar esse expoente em expoente positivo. Então, vamos repetir o 6 elevado a 10 dividido 6 elevado a menos 2. Para transformar isso em um expoente positivo, a gente considera que aqui embaixo tem um 1, porque 6 dividido por 1 é o próprio 6, então a gente não está alterando nada. E a gente vai inverter. Quando a gente inverte o 6, a gente pode mudar o expoente, o sinal do expoente. Então, aqui vai ficar 1 sobre 6, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, 6 elevado a 10 dividido por 1 sobre 6 elevado ao quadrado. Repare que fazendo desse jeito como a gente fez aqui, a gente tem um problema. Eu não tenho mais a mesma base, como eu tinha antes, no início da questão. No início da questão eu tinha a mesma base, que era o 6. Aqui agora eu tenho duas bases, que é o 6 e 1 sobre 6. Então, não é interessante fazer desse jeito, porque a gente vai gastar muito tempo para poder calcular quanto é 1/6 elevado ao quadrado, e depois fazer 6 elevado a 10 e dividir. A gente pode simplificar. Então, em vez de fazer desse jeito, a gente vai utilizar outra estratégia. Aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Eu vou reescrever aqui para poder não confundir. Eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Como é que a gente resolve uma divisão de potências de mesma base? A gente conserva a base, que no caso é 6, e subtrai os expoentes. Então, eu vou ter 10, que é o primeiro expoente, menos o segundo expoente. Que é o segundo expoente? Menos 2. Então, aqui eu coloco menos 2. Então, ó, conservei a base e subtraí os expoentes. Repare que como aqui é negativo, a gente tem que colocar o parênteses para fazer o jogo de sinal. Então, aqui a gente fica com 6, menos com menos dá mais. Então, 10 mais 2. 6 elevado a 12. Então, dessa forma aqui, fica muito mais fácil do que fazer dessa forma aqui. Então, preste atenção nisso. Vamos para a próxima. 1 sobre 2 elevado a 5 vezes 1 sobre 5 elevado a menos 1. 1 sobre 2 elevado a 5 e aqui 1 sobre 5 elevado a menos 1. Repare que as bases são iguais, ou que as bases são diferentes. Como as bases são diferentes, eu não tenho como aplicar a propriedade que a gente estudou, né? Da multiplicação de potências de mesma base. Então, eu vou ter que realizar esse cálculo e vou ter que realizar o cálculo daqui também. Então, vamos lá. 1 sobre 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 1 elevado a 5 sobre 2 elevado a 5. Vezes, aqui a gente tem um expoente negativo. Eu não quero trabalhar com esse expoente negativo. Eu quero que ele fique positivo. Para ele ficar positivo, eu preciso inverter essa base. Então, se era 1 sobre 5, vai passar a ser 5 sobre 1. Tudo isso elevado a 1 positivo. 1 elevado a 5 é o próprio 1. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, aqui, 32 vezes
5 dividido por 1 dá 5. 5 elevado a 1, 5. Então, aqui a gente fica com 1 sobre 32 vezes 5. Quando não tem nada debaixo do número, a gente considera que é 1, né? Porque 5 dividido por 1 dá o próprio 5. Multiplicação de fração, multiplica em cima, 1 vezes 5, 5. E multiplica embaixo, 1 vezes 32, 32. Então, 5 sobre 32.